Há algo que quase ninguém compreende sobre o homem Sigma. O respeito dele não se vê, mas muda completamente a forma como ele olha para alguém. Ele não o entrega por status, não o dá por simpatia e jamais o finge para se encaixar. Enquanto muitos admiram o barulho, a aparência ou a necessidade de chamar atenção, o Sigma observa outro tipo de sinal. Muito mais silencioso, muito mais raro e muito mais difícil de fingir. E é aí que quase todos falham ao tentar entendê-lo. Porque o homem Sigma respeita, valoriza e reconhece certas qualidades nos outros. Sim, mas faz isso sem anunciar, sem explicar e sem precisar dizer uma única palavra. Neste vídeo, você vai descobrir 9 coisas que os homens Sigma respeitam sem dizer em voz alta. Assista até o fim, porque você vai entender o que realmente conquista a atenção dele, sua consideração e seu respeito silencioso. Número 1. A autenticidade sem necessidade de impressionar. O homem Sigma respeita quem não precisa representar para agradar. Em um mundo onde muitos mudam de opinião conforme a pessoa que tem na frente, ele percebe de imediato quando alguém se mantém firme, sem se tornar arrogante, sem buscar aprovação e sem disfarçar a própria personalidade para ser aceito. Ele não se impressiona com quem fala mais alto, nem com quem tenta parecer mais interessante do que realmente é. O que realmente chama sua atenção é alguém que se mostra como é, mesmo que isso incomode os outros. Porque, para um Sigma, a autenticidade tem mais valor do que qualquer máscara social. E quando encontra uma pessoa que não finge, que não disputa validação e que não precisa provar nada, seu respeito surge em silêncio. Número 2. A lealdade que se prova quando ninguém está olhando. O homem Sigma presta muita atenção ao que as pessoas fazem quando não há aplausos, quando não há testemunhas e quando não existe nenhuma recompensa por agir da maneira certa. Qualquer um pode parecer leal diante de você, falar bonito, prometer apoio ou dizer que está do seu lado. O raro é encontrar alguém que mantenha essa mesma postura quando você não está presente, quando seria mais fácil se calar, se afastar ou ficar bem com os outros. O Sigma respeita profundamente quem preserva um vínculo sem transformá-lo em espetáculo. Quem defende, sustenta e mantém sua palavra, até mesmo em silêncio, porque para ele a lealdade real não se anuncia. Ela se revela no que uma pessoa faz longe dos seus olhos. Número 3. A disciplina que não precisa ser exibida. O homem Sigma respeita quem se cobra em silêncio, não quem publica cada esforço, nem quem transforma cada avanço em uma declaração para receber atenção. O que realmente desperta o seu respeito é ver alguém que trabalha em si mesmo sem precisar anunciar isso, que melhora os próprios hábitos, controla seus impulsos e mantém constância mesmo quando ninguém o parabeniza. Porque ele sabe que a verdadeira disciplina não nasce do desejo de impressionar, mas do domínio interior. E isso é raro, muito raro. A maioria só se esforça quando sente que será vista. Mas a pessoa que segue em frente sem plateia, sem barulho e sem desculpas, desperta no Sigma uma admiração silenciosa, porque ele reconhece nela uma força que não depende de ninguém. Número 4. A calma sob pressão. O homem Sigma respeita quem não desmorona assim que o ambiente fica difícil. Qualquer um pode parecer seguro quando tudo vai bem, quando tem o controle e quando nada realmente o desafia. Mas a verdadeira diferença aparece nos momentos incômodos, quando há tensão, conflito ou incerteza. É aí que ele observa. Ele respeita a pessoa que não se desespera, que não se altera por qualquer coisa e que consegue pensar com clareza sem contagiar os outros com caos. Não porque seja fria, mas porque sabe se sustentar.
O Sigma reconhece esse tipo de controle porque entende como é difícil manter a compostura quando tudo empurra você para perdê-la. E quando ele vê essa calma real, registra isso sem dizer nada. Número 5. A capacidade de dizer a verdade sem querer destruir. O homem Sigma respeita quem consegue ser honesto sem transformar cada diferença em uma guerra. Ele está acostumado com pessoas que discutem para se impor, que contradizem apenas para se sentir superiores, ou que usam a verdade como arma para humilhar. Por isso, quando encontra alguém que consegue falar com firmeza, dizer o que pensa e defender seu ponto sem precisar esmagar o outro, algo muda na percepção dele. Porque isso revela controle, inteligência e uma segurança que não precisa de violência verbal. O Sigma não admira quem grita mais alto. Ele respeita quem consegue sustentar uma verdade incômoda com calma, clareza e sem teatro. Esse tipo de força raramente é esquecido. Número 6. A independência emocional. O homem Sigma respeita quem sabe estar bem consigo mesmo. Não quem aparenta dureza, mas quem realmente não precisa se agarrar aos outros para sustentar sua paz, sua identidade ou seu valor pessoal. Ele percebe rapidamente as pessoas que vivem buscando validação, atenção ou segurança na reação alheia. E isso não inspira respeito nele. O que realmente o marca é alguém que consegue se conectar com os outros sem depender deles, que sabe amar sem virar escravo e que consegue caminhar sozinho sem se sentir vazio. Porque esse tipo de independência revela maturidade interior. O Sigma entende essa linguagem melhor do que ninguém. E quando vê alguém que não mendiga afeto nem aprovação, ele registra imediatamente como alguém diferente. Número 7. A competência que não precisa ser exibida. O homem Sigma respeita quem sabe fazer as coisas bem, sem transformar isso em espetáculo. Ele está cercado de pessoas que precisam anunciar cada conquista, lembrar o quanto valem e deixar claro o tempo todo que são capazes. Mas isso raramente o impressiona. O que realmente desperta seu respeito é alguém que resolve, que entrega, que demonstra nível com fatos e depois segue em frente sem buscar reconhecimento imediato. Porque a verdadeira capacidade não precisa de apresentação, ela se percebe. O Sigma reconhece muito rápido as pessoas que realmente dominam algo e que não sentem a urgência de se vender a todo momento. E quando encontra essa mistura de habilidade, segurança e silêncio, leva isso muito a sério, porque sabe que ali existe poder real. Número 8. O silêncio de quem não precisa preencher cada espaço. O homem Sigma respeita quem sabe se calar sem se sentir menor por isso. Em um mundo onde muitos falam por nervosismo, por ego ou por medo de passar despercebidos, ele percebe quando alguém guarda silêncio com intenção, com controle e com presença. Não se trata de timidez nem de falta de ideias. Trata-se de não sentir necessidade de intervir só para ser visto. Isso, para um Sigma, diz muito mais do que um discurso longo. Porque quem sabe permanecer em silêncio também costuma saber observar, pensar e avaliar melhor as pessoas. E isso tem valor. O Sigma reconhece imediatamente quem não compete por atenção verbal, porque entende que às vezes a mente mais forte é justamente a que menos necessidade tem de provar isso falando. Número 9. A força de se afastar do que já não funciona. O homem Sigma respeita quem sabe ir embora na hora certa, não quem foge por impulso, mas quem reconhece com clareza quando algo deixou de trazer paz, crescimento ou dignidade. A maioria fica por hábito, por medo do vazio, ou por não conseguir soltar o que já conhece, mesmo quando por dentro já sabe que continua no lugar errado. O Sigma entende muito bem esse ponto de ruptura. Por isso, ele respeita ver alguém que se afasta sem fazer barulho, sem criar drama,
e sem precisar que todos aprovem sua decisão. Porque ir embora com calma também é uma forma de poder. E quem sabe fechar uma porta sem se destruir no processo, demonstra uma força que quase ninguém vê, mas que ele reconhece, sim. No fim das contas, o homem Sigma não respeita o que mais brilha, e sim o que tem mais verdade. Ele não se deixa impressionar por máscaras, discursos vazios, nem gestos pensados para chamar atenção. O que realmente conquista seu respeito é aquilo que revela caráter, controle, dignidade e força interior quando ninguém está aplaudindo. E talvez seja isso que o torna tão difícil de compreender. Porque o olhar dele não fica na superfície, vai direto ao essencial. Se você se identificou com várias dessas coisas, então já entende algo que a maioria jamais verá. O respeito do Sigma não se pede, não se força e não se interpreta. Ele é provocado por presença, por ações e por uma verdade que não precisa de barulho. Agora na tela, você tem um vídeo recomendado para se aprofundar ainda mais na mente Sigma.